Paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento. Nós vamos falar sobre regeneração. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3. Jesus então, aqui, ele está falando com um homem bastante conhecido, um homem que era mestre da lei, um homem que era instruído na lei de Moisés, na lei de Torá. Nós temos então aqui Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. Mas Jesus então aqui ele traz uma revelação do reino de Deus. E é isso que nós vamos ler. João capítulo 3, versículo 3. Jesus então ele diz para Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos encontramos. Querido Deus, nós necessitamos da Tua graça, Senhor. Necessitamos da Tua palavra, necessitamos da Tua vontade, Senhor. Se o Senhor não edificar-nos, Pai, quem somos nós para o fazer? Meu Deus, nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor venha tomar as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração cativos completamente da Tua vontade e dos Teus planos para este dia, Senhor. Pai, nós necessitamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, e manifesta o Teu reino, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela venha assim, ó Deus, nos levar para mais perto, Senhor, para uma plenitude, Senhor. Que esta palavra venha arrancar de nós toda a religiosidade, Senhor. Meu Deus, que esta palavra nos leva, nos mova, Senhor, ao verdadeiro propósito. Meu Deus, a um verdadeiro cristianismo, Senhor. Não a um cristianismo que é ofensa, mas um cristianismo que vai agradar e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Jesus diz então para Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Então é necessário a todo homem nascer de novo, para que se cumpra então uma palavra que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Então, irmãos, este ele é o tema mais importante de todos. Este então ele é o tema que mais tem que ser pregado e ouvido por todos nós. A igreja ela precisa ouvir sobre isto, sobre novo nascimento, porque há uma necessidade muito grande no meio do povo, e essa grande necessidade é de novo nascimento. O apóstolo Paulo então ele está escrevendo a carta à igreja dos Filipenses, e então o apóstolo Paulo ele escreve dizendo assim: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Sendo assim, se o apóstolo Paulo não se cansava de escrever as mesmas coisas para o povo, se o apóstolo Paulo ele não se cansava de estar então escrevendo sempre as mesmas coisas, de bater então da mesma tecla para aquele povo, porque ele sabia que o povo precisava entender, ouvir sobre tal assunto, quanto mais nós não podemos então nos cansar de deixar de pregar sobre este assunto.
Então neste dia nós vamos falar sobre o novo nascimento, sobre a grande transformação que um pecador atravessa para herdar o reino dos céus. Hoje nós temos vários ministérios. Hoje nós temos várias igrejas, vários tipos de pessoas. Porém, a maior deficiência da igreja atual é de convertidos. O que significa então que igrejas ou ministérios podem ter muitos membros, podem então ter muitas pessoas fazendo parte, porém muitas dessas pessoas não são regeneradas. O que significa isso, irmão Fábio? Significa então que as pessoas não são nascidas de novo. Significa então, nós estamos falando então de pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca foram transformadas. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca foram regeneradas. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca tiveram um verdadeiro e genuíno encontro com Jesus Cristo. Pessoas que nunca nasceram de novo. Esse então é o maior problema que a igreja atual hoje enfrenta. Então, hoje, a maior necessidade da igreja é de novo nascimento, é de transformação, é de regeneração, para que então haja salvação. Porque o Senhor Jesus, ele deixou bem claro para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, como nós lemos: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Então, se não houver novo nascimento, se não houver regeneração, também não vai haver salvação. O Evangelho e a promessa não vai se cumprir na vida daquele que não nasceu de novo. Então, a regeneração, ela é um ato de Deus. A regeneração então é um ato soberano de Deus. E este ato então ele consiste em fazer de um homem natural, de um pecador, o qual então estava perdido e condenado, agora então a ser justificado, regenerado e salvo, através então do mérito e da justiça de Cristo, conquistada na cruz do Calvário. Então, através de Cristo, esse pecador então, ele vai até Cristo, vai até a cruz, então ele passa então por um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, o estado do homem natural é de pecador. O estado do homem natural é de pecador. Ele está morto. Ele está vivendo então para si próprio. Ele está longe e separado de Deus. Condenado então este homem está. Mas então essa obra de regeneração vem então da parte de Deus para este homem pecador. E então Deus oferece a vida a este homem, na vida então de um homem que está morto em suas ofensas e pecados. Paulo, escrevendo então à igreja de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: ele vos vivificou. Paulo estava dizendo, ele vos deu vida, estando vocês ainda mortos em vossas ofensas e pecados. O que significa que só a obra de Deus, através de Cristo, faz então esse homem natural, faz então esse homem pecador morrer então para o pecado, morrer então para o mundo e morrer então para o velho homem, para a velha criatura, fazendo então desse homem uma criatura nova, em resposta então agora a uma conversão genuína, a um encontro genuíno com Jesus, através do Evangelho, para que se cumpra então na vida daquele homem que estava morto espiritualmente, na vida então daquele pecador, aquilo que Paulo escreve, como eu já mencionei um pouco atrás, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, então ele tem uma nova identidade, aquele que está em Cristo, nova criatura é, há uma nova identidade para aquele que está em Cristo. As coisas velhas, o homem velho já passou, mas eis que
tudo se fez de novo. Então, esta obra, ela consiste em Deus fazer de um homem velho uma criatura nova, um novo ser, alguém agora com vida, mas vida abundante, vida eterna, em virtude então da aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, regeneração é, portanto, uma mudança radical operada pelo Espírito Santo na alma de um pecador, ou seja, uma pessoa agora que se converte pelo glorioso poder do Evangelho, pelo glorioso poder das Escrituras Sagradas, de tal maneira, de tal forma, que essa pessoa então ela deixa o velho homem, a velha criatura, e ela agora nasce de novo para se tornar então uma pessoa que vai viver então a semelhança e a imagem de Cristo, que vai então agora ser discípulo de Cristo, que vai então agora seguir as pisadas de Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo e andar como Cristo. Nós precisamos então entender que o pecador, o homem natural, então ele está morto e condenado. Desta forma, a vida deste homem, a inclinação deste homem é apenas para o pecado, é apenas para as coisas da carne. O seu viver é carnal e mundano. Ele está vivo para o pecado, porém ele está morto para Deus. Ele está vivo para as coisas que pode ver, porém está morto para as coisas que não pode ver. Ele está vivo para as coisas físicas, mas está morto para as coisas espirituais. Por isso as coisas espirituais para ele é loucura, porque ele só acredita naquilo que vê, mas aquilo que não vê ele não acredita, porque ele está morto espiritualmente, porque ele está morto para Deus, vivo para a sua carne, vivo para o mundo, mas morto para Deus, morto para as coisas espirituais. Por isso mesmo, o homem por si mesmo jamais poderá regenerar-se. O homem, o pecador por si mesmo jamais poderá nascer de novo, jamais poderá então regenerar-se, devido então à sua condição atual, devido então à sua condição pecaminosa, devido então à sua condição miserável de pecador. Então o homem, o pecador, ele não depende de si próprio, ele não depende do seu mérito, ele não depende do dinheiro, ele depende somente da soberania de Deus. O homem então ele depende, o pecador ele depende da misericórdia e da compaixão de Deus. A regeneração ela depende somente de Deus. A salvação ela depende de Deus. A regeneração ela só é possível pela operação do Espírito Santo, que leva então esse homem até Cristo em arrependimento e fé, a cuspir, a vomitar todos os seus pecados completamente. Portanto, então nós aprendemos aqui que o autor da regeneração não é o homem, não é o pecador, não é por mérito próprio, não é conquista, não é comprado, mas o autor da regeneração é somente Deus, na pessoa divina do Espírito Santo. Então, qual então é o instrumento usado para essa regeneração, para este novo nascimento? O único instrumento que o Espírito Santo usa para a regeneração, para o novo nascimento, é o Evangelho. É então a palavra de Deus, é então as boas novas de Jesus. Porque só ela contém os ingredientes para que aconteça então essa obra tão preciosa e maravilhosa que nós estamos falando, que é o novo nascimento, que é a regeneração na vida de um pecador. Então esse é o papel da igreja, proclamar a verdade das Escrituras Sagradas, proclamar a salvação, proclamar o arrependimento, proclamar o Evangelho completo. Não é preciso grandes palavras, porque o Evangelho é simples. O homem
O homem comete muitos defeitos, o Evangelho é simples, mas nós precisamos entender que o Evangelho tem algumas regras, o Evangelho tem algumas características, e isso significa que a responsabilidade da igreja é de alertar as pessoas, é de exortar as pessoas, é de falar das Escrituras sagradas, ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que doa a quem doer, ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas nos odeiem, ainda que as pessoas não aceitem. O papel da igreja não é se calar, o papel da igreja não é se esconder, o papel da igreja não é ser tímida, o papel da igreja é anunciar a importância do novo nascimento, o papel da igreja é anunciar a importância da pessoa, do pecador deixar o seu pecado, do pecador deixar o seu velho homem, a sua velha criatura, e então ele passar por um novo nascimento, porque se não houver novo nascimento não vai haver salvação. Não vai haver salvação. O pecador ele precisa deixar as suas velhas práticas, o seu velho homem, para que se cumpra a salvação na vida dele. Nós precisamos entender, se a igreja ela permanecer na verdade, ela será então odiada pelo povo, ela será odiada pelas multidões. Por quê? Porque ela vai pregar a verdade, porque ela pregará a verdade, e a sociedade rejeitará então a igreja por causa da verdade, porque a sociedade ela odeia a verdade, porque o homem, o pecador, ele odeia a verdade, e a verdade, as Escrituras contêm a verdade, e então o homem odeia a verdade, porque a palavra de Deus, quando é pregada, ela tem peso. A palavra de Deus, quando é pregada, ela tem peso na vida daquele que ouve, peso eterno, porque essa pessoa um dia não vai poder dizer que não sabia, que nunca ouviu, porque ela ouviu. Então a palavra de Deus, quando é pregada, ela tem peso na vida daquele que ouve. A palavra de Deus, então, ela traz à luz o pecado do homem. A palavra de Deus faz o homem estar nu. A palavra de Deus, ela traz à luz o pecado, ela traz à luz o erro, ela traz à luz a miséria, ela traz à luz a ganância, ela traz à luz a avareza, ela traz à luz a carnalidade do homem, a religiosidade do homem, a cegueira espiritual. Ela traz à luz então a falta de compromisso do homem para com Deus, para com o seu Criador. Ela contém a verdade que o homem odeia. Olha Jesus, o maior exemplo que nós temos. Jesus andou durante 3 anos em seu ministério de um lado para o outro, cumprindo a vontade do Pai, pregando as boas novas do reino, ensinando então acerca do reino de Deus. Jesus então, em sua vida, ele mostrou isso mesmo. Jesus então, ele era a verdade. Jesus então, ele declarou que era a verdade. Eu sou a verdade. Foi o que Jesus disse. As suas palavras então eram verdadeiras. Jesus então, ele testificava a doutrina do Pai. Jesus então, ele veio para salvar. E o próprio Jesus então, ele anunciou isso mesmo, simplesmente por amor ao homem. Mas Jesus então, ele não chama pecadores para que eles permaneçam no pecado. Jesus então, ele não chama aquele que está no erro para que ele permaneça no erro. Jesus ele não chama o drogado para que este permaneça na droga. Jesus ele não chama a prostituta para que ela permaneça na prostituição. Isso é um erro. Isso é um pensamento demoníaco. Isso é um erro, isso não é verdade. E muitos têm acreditado nisso, achando então que podem servir a Jesus, mas continuar em cima do mundo, continuar na imoralidade, continuar na perversidade. Isso não é verdade. Isso vai contra a palavra de Deus, isso vai contra o propósito de Deus, isso vai contra o plano de Deus, isso vai contra o sacrifício na cruz do Calvário, porque Cristo ele veio então para nos perdoar, para nos libertar do pecado, e não para que nós permaneçamos no pecado e na miséria. Jesus quando ele vem para mudar. O Evangelho quando vem, ele vem para mudar, para trazer mudança e transformação.
Jesus então, quando se encontrava com alguém, ele perdoava independentemente do tamanho do pecado dessa pessoa. Jesus então, ele perdoava independentemente do tamanho do pecado daquela pessoa que ia a ele, independentemente do estado daquela pessoa que ia a ele. Mas Jesus, ele era claro. A mensagem de Jesus era clara. A mensagem de Jesus era direta. Jesus, ele era claro. Ele dizia: vai e não peques mais. Vai e vive de maneira diferente. Vai porque estás perdoado, mas não vivas na mesma forma. Esse era o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus ao enviar Jesus, de salvar então aquele que estava perdido, aquele que não havia mais esperança, e de apresentar então ao pecador a única maneira, o único caminho, a única verdade, a única vida, a única chance de ser então perdoado, reconciliado, regenerado e salvo. Então a única maneira de o homem, de nós sermos regenerados, de nós passarmos por um novo nascimento, é através da cruz, é através de um compromisso com Jesus, é através do encontro genuíno com Jesus. Vários exemplos disso estão narrados da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aqui a mensagem é simples e é direta. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para que o homem não perecesse. Ele veio tirar o homem do fundo. Ele veio tirar o homem do fundo do poço. Ele veio então liberar a vida sobre o pecador que estava morto e condenado. Ele veio trazer a luz já que ele estava em trevas. Ele veio então para mudar, para trazer mudança, para trazer salvação. João capítulo 14, versículos 5 e 6 diz assim: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se Deus em resgate por todos. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Então, em nome de Jesus, saiba e entenda que Jesus então, Ele derramou o seu sangue. E no derramar daquele sangue, Ele trouxe então a própria vida de Deus. E esse sangue então é o ponto de encontro entre Deus e o pecador, entre Deus e o homem. A Bíblia então diz que sem derramamento do sangue não há perdão, não haveria perdão. Então foi isso que Jesus Cristo estava fazendo na cruz do Calvário. Jesus então ele estava expiando os nossos pecados. Ele estava então derramando o seu sangue naquela cruz. O sangue estava saindo daquele corpo. Ele estava então expiando os nossos pecados, estava derramando então o seu sangue. A Bíblia diz que sangue significa vida. Então, quando você derrama o seu sangue, isso significa então que você está dando então a sua própria vida. Então é exatamente isso que aconteceu. Era a vida de Cristo. Era a vida de Cristo, era o sangue de Cristo derramado na cruz por causa do pecador, por causa de nós. A cruz e a ressurreição de Cristo oferece então perdão para o pecado, oferece então uma vida nova e oferece então a você vida eterna na presença de Deus. Mas para isso acontecer na sua vida, para isso se cumprir, para isso se manifestar na sua vida, você precisa ir à cruz em arrependimento e fé, e só assim você terá tudo isso. Porque não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo.
O único caminho para o Pai, para Deus Pai, é através do Filho, do Deus Filho, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele foi o único que nasceu neste mundo sem pecado. E mais do que isso, Jesus Cristo, Ele era justo. E quando então você vai a Ele, você então é vestido com a justiça de Cristo. E Deus então já não vê mais o seu pecado. Deus Ele já não vê mais o seu coração, a sua miséria. Mas agora quando Ele vai olhar para si, quando Ele vai ver você, Ele vai ver Jesus em você. Esta mensagem, ela é para todos. Esta mensagem, ela é para todos. Todos podem crer nesta mensagem. Um cego pode crer. Um idoso pode crer. Uma criança pode crer. Um jovem pode crer. Todos podem crer nesta mensagem. Mas eu quero dizer, e quero que você entenda isto, que a palavra crer, ela vai ter peso na sua vida e na minha vida. A palavra crer, ela vai ter peso em todo aquele que diz crer. Porque a palavra crer, ela significa você assumir um compromisso. Você fazer um compromisso com Jesus por toda a sua vida. Porque Jesus ele veio para salvar você. Porque Jesus ele veio para perdoar você. Porque Jesus ele veio para mudar você, para transformar você, para fazer de si uma pessoa nova. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa se arrepender. Você precisa ir até a cruz em arrependimento e fé, e tem que ser genuíno. Tudo isso, os remorsos, eles não trazem mudança. O remorso na nossa vida, na vida do homem, não traz mudança. Porque ele reconhece que errou, mas ele continua no erro. Mas o arrependimento genuíno, ele traz mudança de vida, mudança de ações, mudança de obras. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Confesse os teus pecados. Se arrependa. Se arrependa. Deixe a sua maneira de viver, muda a sua maneira de viver. Deixe os seus pecados e olhe para Jesus, clama por perdão, clama para que Jesus se manifeste, clama para que Ele entre na sua vida, clama para que Ele faça morada no seu coração, para que Ele viva no seu coração. Vai então a Jesus em arrependimento, porque vai a Jesus em arrependimento. Há uma necessidade de você nascer de novo, de você deixar então essa velha pessoa, esse velho homem que você é, para então ser uma pessoa nova e ter então uma nova identidade à sua espera em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, ele tem uma nova identidade, ele tem um novo rumo, ele tem uma nova pátria, ele tem uma nova casa, ele se torna filho e herdeiro do reino de Deus, herdeiro do céu. Em nome de Jesus. Você que não foi batizado nas águas, você que ainda não passou por isso, eu lhe convido a fazer. Se você crê realmente em Jesus, se você crê realmente que Jesus ele veio para salvar você, você que quer ter compromisso com Ele, você que quer mudança, você que quer transformação, você que deseja aprender mais, estar mais perto dele, eu lhe convido a fazê-lo. Porque esse sentimento está no seu coração. Não rejeite isso, não negligencie esse sentimento, mas faça. A palavra batismo, ela significa imergir, estar deixando então o velho homem, a velha criatura, para que agora então venha nascer uma nova criatura, um novo ser, alguém que não vai viver mais como do passado, mas alguém que vai viver então em novidade de vida, para agradar e glorificar a Deus. A palavra batismo significa imersão, você morrer para o velho homem, você morrer para o velho homem, crucificar o velho homem, para nascer em um novo homem, é uma criatura nova, é uma nova identidade que vai viver então para agradar e glorificar a Deus. Porém, amados, não, por favor,
Não o façam, porque eu estou lhes encorajando a fazer. Eu quero que você entenda que o batismo é bíblico. O batismo é mandamento. Porém, eu não posso escolher por si. Se eu pudesse escolher por si, eu escolheria. Um dia, eu passei por isso. E esse dia foi o dia mais lindo da minha vida. A decisão ela não foi do homem. A decisão ela foi minha. Eu não tinha muito entendimento. Eu não conhecia muito da palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu entendi. Uma coisa eu queria para a minha vida. Eu reconhecia que era pecador. Eu sentia nojo daquilo que eu era, daquilo que eu fazia. Eu queria Deus. Eu queria Deus. Eu queria ter uma nova identidade. Eu queria viver de maneira diferente. Eu queria viver para a glória de Deus. Eu não tinha muito entendimento. Mas uma coisa eu queria. Eu queria Deus. Eu queria Deus. Eu queria ser uma pessoa nova. Eu queria deixar o velho Fábio para nascer um Fábio novo. Um Fábio que não mais iria viver como do passado, não mais iria andar como do passado, mas que agora iria viver para agradar e para glorificar a Deus. Eu queria um novo Fábio, eu queria ser um novo Fábio, queria para viver, queria então para agradar e glorificar a Deus. E então eu passei por esse batismo e foi o dia mais lindo da minha vida, foi a escolha mais linda da minha vida. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E estes 3 anos têm sido algo maravilhoso. Eu quero lhe dizer que nenhum homem, entenda, nenhum homem tem poder ou autoridade para lhe dizer que você não pode se batizar. Nenhum homem tem poder, nenhum homem tem autoridade para dizer que você não pode passar pelo batismo nas águas. Essa decisão não é entre si o homem, mas não é entre si o seu pastor, não é entre si o seu líder, não. É entre você e Jesus. É uma decisão que você tem que tomar. Essa decisão é sua. É por si próprio. Algo que você precisa fazer de maneira certa e genuína. Não por emoção, mas naturalmente. Mas eu quero que vocês entendam isto. Se não houver novo nascimento, se não houver regeneração, se não houver compromisso, então significa que também não vai haver salvação. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não tem lugar para este no reino de Deus. Este ele vai ficar para trás. Este ele vai perecer. Nascer da água significa então você deixar o seu velho homem para nascer então em um novo homem. E o nascer em espírito significa você sepultar a sua carne, o seu eu com Cristo na cruz, para ressuscitar com Cristo em espírito. Vivendo então agora em novidade de vida. Vivendo então agora em espírito, pela fé em Cristo Jesus. Confiando em Cristo Jesus. Confiando naquilo que Ele fez há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então todos nós precisamos entender que todos os que aceitam Cristo, que todos aqueles que recebem Cristo, que todos aqueles que se submetem a Cristo precisam passar por este novo nascimento, por este batismo, porque ele é bíblico, porque é a palavra de Deus que tem que prevalecer, porque somente a palavra de Deus é que prevalece. A Bíblia fala que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus sempre prevalece. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração. Que você que ainda não evidenciou o novo nascimento, você que ainda não passou pelo batismo nas águas, faça. Mas faça de maneira certa,
de maneira genuína, se arrependa de verdade, se conserte completamente com Deus, vá até Ele em arrependimento e fé, mude de vida, queira uma nova vida, uma nova história. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, que esta palavra gere vida em si, que esta palavra traga mudança, transformação, novo nascimento, arrependimento, confessamento de pecados, que esta palavra traga salvação na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém.